Capítulo 50. A respiração na decolagem. 9 de dezembro de 1979, domingo. Recolhi-me ao leito às 7h23 da noite. Não aconteceram exercícios. Estive a tarde inteira datilografando o livro. Deitei-me em decúbito dorsal, pernas e braços estendidos. Com o ar-condicionado ligado no escritório, ficando a porta do quarto aberta, a temperatura estava a 27 graus. O higrômetro marcava 54% de umidade do ar. Fez muito calor durante o dia com máxima de 38,2 graus Celsius. Concentrei-me, alegre e tranquilo, com a ideia e a vontade de não mais sentir o soma e sair flutuando em cima dele. Tinha a certeza absoluta de que algo aconteceria. Relato projetivo. O meu soma entorpecera. Conservava completa imobilidade, lucidez total e profunda capacidade crítica. Deixei de sentir as pernas, os pés, as mãos, os braços, o abdômen e o tronco nesta ordem. E comecei a autoobservação. A vida se concentrava no interior do crânio, com o cérebro particularmente lúcido. O próprio pescoço e o rosto haviam desaparecido como ponto de referência sensorial da matéria. A minha atividade mental continuava extraordinariamente racional e serena. Assomaram sugestões dentro da mente para induzir as experiências e constatar as manifestações contíguas ao corpo de carne, ou seja, os efeitos fisiológicos que acompanham a projeção durante todo o tempo. Comecei a notar as exteriorizações não das energias, mas do próprio psicossoma, deixando por partes e lentamente a forma orgânica. Julguei haver um ritmo nessa saída ou exteriorização da semidescoincidência. O processo não se desenvolvia em bloco de uma vez, porém, como se borbulhassem os segmentos pouco a pouco, ritmadamente, e começassem a flutuar bem junto ao soma, uns 20 a 30 centímetros, planando acima dele, longitudinalmente. Prossegui sentindo as impressões do ritmo oscilatório do psicossoma que principiava lá dentro do soma, na fonte do processo, antes de concluída a decolagem. Com as pálpebras cerradas, percebia os incidentes intrafísicos auditivos. Ouvia o condicionador de ar distante e as crianças gritarem num playground vizinho. Dentro de minutos, entraram a minha esposa e meu filho no corredor. A porta do quarto estava aberta. Até o seu fechamento, que abafou o ruído do aparelho de ar-condicionado, escutei todos os sons que faziam as suas vozes cochichadas. Não fui acordado por nenhum barulho extraordinário, porque não cheguei a dormir. A supermente ainda estava presa no interior da cabeça, mas o resto do psicossoma estava mais fora do que dentro. A situação era agradável. Embora de pálpebras cerradas, desfrutava de uma lucidez maior do que na própria vigília. Sentia uma nitidez de vida aumentada muitas vezes e tinha a certeza de estar parcialmente dentro da massa branca e cinzenta do cérebro, mas já sobrando porções da mente para fora. Ocorria a expansão da consciência além da caixa craniana. Veio o aviso para pensar em sair da cabeça intrafísica, rolando o psicossoma para a esquerda e observar com malha fina de acurada atenção todas as sensações para relatá-las. E com essa ajuda invisível, aconteceram as projeções longitudinais do psicossoma leve, numa condição de baixa densidade, debaixo do meu controle consciente e voluntário, sempre com rolamentos para a esquerda ou a direita, e interiorizações subsequentes também rolando de lado. Senti, de maneira incontestável, que a sensação orgânica mais intensa, a última que perdi ao decolar e a primeira que retomava ao me interiorizar, todas as vezes, era a respiração. Mais do que a circulação e os batimentos cardíacos, a respiração era a viga mestra, o fator vital do processo da projeção, a ocorrência ou sintoma mais detectável ou percebido predominando sobre os demais. O fato vem corroborar o valor dos exercícios de yoga que, ao proporcionarem resultados ponderáveis, permitem que a Consciência
detenha sua respiração, o fluxo sanguíneo e refreie até mesmo os batimentos cardíacos, através da concentração profunda, ajudam significativamente a projeção do psicossoma. Em resumo, a técnica da projeção consciente é antes de tudo mental, mas a respiração ritmada ajuda. Nunca pratiquei yoga, nem faço a respiração ritmada. Contudo, as experiências me evidenciam a profunda correlação existente entre os processos. Daí, talvez, o porquê da incidência comum da projeção entre os povos orientais afeitos aos exercícios respiratórios. E a respiração apresenta enorme peso em relação ao psicossoma. É um processo pesadão e bruto em comparação com o psicossoma rarefeito. Numa das vezes que estava completamente fora do soma, não tinha mais a respiração e pensei em reavê-la. No mesmo instante, comecei a respirar e voltei incontinente ao soma. Eis aí a passagem nua e crua da experiência da quase-morte, tão estudada atualmente. Durante todo o período do transe das projeções consecutivas, a respiração intrafísica permaneceu imutável, não se alterando absolutamente em nada. Apenas as sensações da respiração no psicossoma ou os seus reflexos é que variaram. Devo assinalar que a sensação de deixar de respirar é agradabilíssima. Na vida intrafísica não parece, mas a respiração natural é um fardo pesado que o homem carrega constantemente. Julgo que a perda da respiração é que estabelece o início da leveza do psicossoma, o começo da euforia subsequente, constituindo a condição fundamental para a levitação extrafísica, a libertação do psicossoma do perímetro totipotente do cordão energético, predispondo-o à volitação livre. Tudo o que descrevo dos desprendimentos sucessivos se passou dentro do perímetro dos 4 metros de influência poderosa do cordão energético em torno do corpo denso. Isso dá crédito à ideia de que o psicossoma deixa de ter ou dispensa a respiração, ainda dentro dessa área de atuação do cordão de prata, não obstante ser ele que veicula a respiração e a circulação. Por isso, é sempre necessário saber domá-lo para dominar a projeção consciente. O projetor, na projeção consciente, e os yogis, os ascetas, os xamãs, os faquires, os bonzos, os lamas, os bruxos zulus, os exorcistas e os médiums em geral, quando entram em transe, possuem muitos pontos em comum que começam com o denominador comum do fenômeno fisiológico e tão natural da respiração. Se durante a projeção o projetor pensar em respirar, ele respira, mas dependendo das circunstâncias, provocará, com isso, a interiorização imediata do psicossoma, especialmente quando próximo ao soma. O psicossoma, a rigor, não precisa respirar. A respiração é o principal processo de alimentação somente da massa de matéria do corpo de carne. Experimentei várias vezes esse revezamento da exteriorização-interiorização, do chumbo à euforia, da euforia ao chumbo. É como se fosse uma balança com pesos desiguais. A euforia do psicossoma está num prato com todo o fenômeno da expansão íntima, com a sensação extraordinária, além de qualquer verbalização. E o chumbo do soma está no outro prato, a máquina pesada que carrega o psicossoma. E a consciência balança entre um prato e outro ao sabor da determinação do fiel da vontade. Eis porque, com o tempo, o projetor sabe tão bem quando está sonhando e quando está projetado, tanto quanto conhece a diferença existente entre o ato de dormir e o de permanecer desperto. Isso porque a projeção é a continuação da vigília, porém com a expansão da consciência em todos os sentidos. Ah, se todos os homens desesperam nos tivessem uma só projeção amena, semelhante a essas ocorridas esta noite, o mundo seria outro. Quantos erros seriam evitados? Quantos destinos sofreriam modificações para melhor? Quem realmente experimentar uma só projeção bem consciente, mesmo dessas locais, na proximidade imediata do soma,
ficará inteiramente convencido de que saiu da matéria do corpo, apesar de toda e qualquer crítica antagônica, venha de onde vier. Isso porque a projeção consciente é uma prova da sobrevivência de tal natureza definitiva para o projetor, que torna impossível para ele qualquer discussão a respeito do assunto que, nesse caso, tornar-se-ia absurda, pueril e enfadonha. Contudo, é sempre importante avisar que a obtenção de uma primeira projeção da consciência, com 50% de lucidez extrafísica, vinca para sempre a psique, gerando inevitavelmente certas mudanças no ritmo de vida do projetor, constituindo-se numa realização pessoal transcendente e decisiva, acarretando a revisão de hábitos pessoais e transformações nas condições gerais de vida, nas atividades religiosas e sociais, nos hábitos alimentares e até de dormir. Numa noite igual a esta, quando as condições são excepcionalmente favoráveis, tudo parece correr sem problemas, tão fácil, espontâneo e natural dentro dos processos da projeção. Não notei nem mesmo qualquer empuxo magnético do cordão de prata. Seria um dia de melhor desempenho conforme os ciclos de predisposição do meu biorritmo psicofisiológico? Em outras noites, tudo surge difícil e arrastante. Manifestam-se obstáculos inesperados, parecendo imenso trabalho de Sísifo. E muitas vezes, não se consegue mesmo a projeção, por mais que se deseje e insista. Também, quantos fatores não entram nesse sistema? E quantos ainda devem existir que ignoramos? Mas é necessário saber mais para adquirir o hábito da projeção. As projeções ideais são as funcionais, semelhantes a estas de hoje, pois não ocorrem nesse caso intervalos de inconsciência, períodos de sono, sonhos ou desmaio, síncope e coma, nem mesmo a fase de despertamento. Por outro lado, também não foram induzidas por dor, sede, medo, jejum, exaustão, droga, tensão emocional, hipnose ou quaisquer técnicas, sistemas, modos, métodos ou meios artificiais. Aconteceu apenas um sair e um entrar, um ressair e um reentrar da consciência, consecutivos, suaves e dentro dos processos fisiológicos interdependentes dos dois corpos, inerentes à natureza humana. Assim, a projeção é uma atividade fisiológica, ocorrência comum, desde que haja saúde psíquica e, em razão disso, está aberta para todos. E os rudimentos da projeção consciente são fortalecidos e se expandem através dos exercícios psicofísicos frequentes ou, em outras palavras, fisiológicos continuados. Só num dos rolamentos do psicossoma é que obtive a claridade da visão extrafísica por algum tempo, e foi só recomeçar o processo do retorno ao soma para que a visão escurecesse de novo. Isso prova que a projeção visual extrafísica também começa a ocorrer dentro do perímetro de influência do cordão de prata, ou seja, junto ao soma. Ao começar a rolar para o lado e dar a primeira volta, os líames do soma se afrouxavam e a força da respiração amainava. Nesse ponto, nem ouvia os batimentos cardíacos. Ao completar a virada do psicossoma, a respiração desaparecia. Saí e voltei ao soma rolando pelos dois lados umas 4 vezes, em câmara lenta, só observando com minúcias a extensão e profundidade das sensações. A saída do psicossoma tem seu ritmo. É um balé que se dança, um agradável balé. O soma é máquina poderosa e pesada. O peso do soma, de 72 quilos, parece bem mais do que realmente é, em comparação com a leveza do milésimo de 70 gramas que atribuem ao psicossoma. Procurando comparar, parece que o psicossoma é grão de arroz ao completar a volta da saída e o corpo é uma tonelada de granito no qual o grão de arroz entra e toma posse na interiorização. Notei também que o psicossoma dá a impressão de ser redutível e que a reentrada é como se fosse um aumento de seu volume e peso. Qual bola que se enchesse sob pressão
até formar a corporificação humana completa. Tudo faz lembrar um psicossoma formiga e um soma elefante. Fora do soma, com o controle perfeito das emoções, fiquei ereto umas 2 vezes, dentro do quarto ampliado. Depois deitei-me de novo para observar de perto as sensações da decolagem consciente que, torno a afirmar, é a fase mais importante e impressionante no processo da projeção do psicossoma. Cada projeção tem características e profundidade próprias. A compreensão e a nitidez da experiência extrafísica são proporcionais à extensão e à acuidade da consciência manifesta durante a projeção. A esfera extrafísica evidentemente segue sempre a mesma. O que muda é a percepção da consciência. Concluindo, as várias vezes que saí e entrei, não movi nenhum elemento do soma, que permaneceu entorpecido o tempo todo, desde as 7h23 até as 9h08 quando consultei o relógio. Não aconteceu nenhum despertar, porque não houve perda de consciência em momento algum. Apenas abri as pálpebras e quebrei o entorpecimento da matéria. Também não acho que tenha ocorrido um estado de catalepsia projetiva ou algum choque consciencial. Tal fato tem acontecido algumas vezes aqui, nesta série de projeções, quando o meu despertamento corresponde a um simples descerrar de pálpebras e a suspensão natural do transe. Igualmente, não foi necessário haver rememoração, porque todos os fatos estão vivos na mente, tal qual estão os incidentes que transcorreram hoje durante a vigília do dia todo. A única diferença é que os experimentos vincaram a minha memória com impressões indeléveis, em razão da superconsciência e da atenção que se manteve profundamente fixada no desenrolar dos fenômenos. Estou sendo uma prova viva de que a obtenção de projeções conscientes do psicossoma dentro de técnicas sadias dispensa completamente os recursos do misticismo e os rituais de toda a natureza. A projeção exige apenas disciplina da vida mental e da conduta do indivíduo, como qualquer outro procedimento que visa alcançar a melhoria do desempenho fisiológico do homem. É, portanto, um processo fisiológico natural, atributo do homem, inerente à própria vida, assim como também o são o sono e o parapsiquismo, ou, se o quiserem, a ginástica, um esporte, o ato de se alimentar, etc. O projetor é uma espécie de atleta transcendente. Cada projetor constrói pouco a pouco o seu estilo ou técnica pessoal de projeção de acordo com as suas possibilidades internas e externas de existência. Os fatores pessoais básicos que mais contribuem para determinar a qualidade de uma projeção consciente são o estado íntimo na oportunidade, o processo natural da projeção, a condição consciencial e as faculdades parapsíquicas do indivíduo. Acho que o parapsiquismo ajuda sob vários aspectos, principalmente na ampliação das percepções extrafísicas. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.